Olá, boa tarde. Eu sou Luciana Batista. A gente está aqui hoje com mais um episódio do Pod Lu, né, baseado no tema JLAR, né, que é um lançamento que eu fiz nas palestras que a gente tem dado. É um histórico que veio surgindo à medida do que a gente vem conversando, do que a gente vem dividindo e aprendendo com a nossa comunidade brasileira aqui no sul da Flórida, né? E hoje eu estou aqui com a Camila Ineco. Obrigada. Essa pessoa maravilhosa, gente, que a gente vai aprender muito com ela aqui. A Camila Ineco, ela é consultora de imagem, né, Camila? Fala um pouquinho aí pra gente, dá uma boa tarde para as pessoas que estão no YouTube acompanhando a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, uma honra, né, fazer parte. E eu sou consultora de imagem, eu sou formada pelo Instituto de Arte e Design em Nova York, formada pelo Instituto Fórmula em São Paulo. E eu me achei, né, como mulher, depois de ter a identidade perdida durante um tempo, eu me achei e através da consultoria de imagem, e através disso eu posso ajudar outras mulheres a se reencontrarem, a trazer o autoconhecimento, né? Então, para mim, é uma continuação do meu chamado, né? Então, assim, ajudar pessoas a se vestirem é algo, assim, que não tem preço, né? Maravilha, Camila, que delícia. Então, para o pessoal que está acessando o YouTube agora, o método JLAR, né, ele surgiu assim. Tudo na vida, para mim, ele parte do princípio que a gente tem que consagrar a Deus. Senão, para mim, a coisa não anda, né? Inclusive, esse nome podcast, do Pod Lu, na verdade, a Lu não pode nada, gente. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Então, o J é joelho no chão, L de livro na mão, A de ação e o R de resultado. Porque tudo que você vai aprender na vida, você precisa ter o quê? Resultado. Até mesmo para as pessoas acreditarem em você. É verdade. Né? Então, a Camila aqui vai falar para a gente de imagem. Primeira coisa que todo mundo vai fazer é observar o tom da Camila, né? A questão da identidade, Camila, que você falou aí, muito importante, né? A identidade de quem nós somos, nossas crenças, nossas ações. Então, eu acho que é importante, só para dar uma aberturinha da importância da imagem, que eu acho, por isso que eu convidei você, Camila, de estar aqui. É uma honra estar com você aqui. Não é importante, mas você iria para a praia de terno e gravata? De forma alguma. De forma alguma. Ninguém vai à praia de terno e gravata. Então, daí já dá para a gente dar uma abertura. E, Camila, fala para a gente, o que é consultoria de imagem? O que faz uma consultora de imagem? É um serviço que ele ajuda pessoas a se vestirem com coerência e estratégia. Então, nós podemos trabalhar com a pessoa física e com empresas também, trazendo primeiramente o autoconhecimento e saber a imagem que você quer passar, qual é o seu objetivo e o que não te agrada. Então, muitas pessoas acham que a consultoria de imagem é sobre moda. É muito além disso, porque a moda, as tendências já dizem, né? A tendência, elas vão e voltam. Certo. Quem você tá ali. Então, você precisa ter, primeiramente, o autoconhecimento de quem você é, qual é a imagem que você gostaria de passar de acordo com seus princípios e valores, de acordo com a sua rotina. Certo. E ali nós montamos uma estratégia para você passar uma imagem coerente, para você poder conseguir, né? Para você alcançar os seus objetivos. Entendi, maravilha, maravilha. Então, a partir desse reconhecimento que você faz, né? Na Bíblia, inclusive, tem várias passagens, inclusive no primeiro livro da Bíblia, né? Que é Gênesis, que a gente vai lá olhar, está dizendo, né? Quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se em algum momento, né, você teve dúvida da sua identidade, está lá no primeiro livro da Bíblia dizendo que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, né? E daí também a gente parte para o lado físico, que a gente precisa para a questão de trabalho, a gente precisa estar na aparência, mas uma coisa interessante que você falou é o seguinte, a nossa imagem ela é importante, mas o que vai te manter lá no local de trabalho vai ser a sua conduta. Então, é um conjunto de coisas. Hoje a gente vai aprender aqui várias dicas sobre imagem, mas tudo na vida é um conjunto de coisas. Você tem que atrelar a sua imagem, a sua postura,
junto com a sua conduta. E aí você consegue ir para um outro nível. É verdade. Como você estava falando antes sobre a imagem e semelhança, isso é muito importante. Porque nós fomos criados imagem semelhante de Deus, né? Só que ao longo dos anos, desde quando nós nascemos, aplicados muitas regras, né? A gente muitas das vezes é passado num funil ali. Então, é dito o que pode se fazer, o que não pode. E muitas das vezes, nesse período de nascimento até você se tornar uma adulta, foram aplicadas crenças e valores que muitas das vezes ali matou a identidade que você tem, que Deus te criou. Então, muitas das vezes, até nós que somos mães, né? Sim. Então, a gente cria os nossos filhos, então não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A gente fica tentando proteger o tempo todo, né? Proteger, e a gente esquece de muitas das vezes ver, e eu aprendi isso muito com as minhas duas meninas. Uhum. Uma idade muito pouca de idade, uma da outra, e uma eu falava para ela assim, você faz isso, isso e isso, e ela fazia. Uhum. A minha outra filha, quando eu falava, você faz isso, ela falava, não, mas eu não vou fazer. E ela me questionava. E aquilo meio que me... E depois de muitos estudos e pedir ajuda, eu pude entender que ela tem aquela personalidade para um propósito que o Senhor a criou para aquele propósito Aquele específico. propósito que ela tem aquela personalidade. Então, se eu começar a aplicar ali crenças e valores em cima delas, que muitas das vezes não é bíblico, mas é que é religiosidade, achismo, e o que eu acho, muitas das vezes, aos poucos, eu vou matando a identidade dela ali. Né? E aos poucos ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, mas eu estou fazendo isso, mas isso não é quem eu sou. E aí você acaba perdendo o amor próprio, a autoestima, porque foram aplicadas tudo, não pode, não pode, não pode. Você deve, você tem que fazer, e de outras formas. Então, isso aconteceu comigo. De eu ter perdido a minha identidade como mulher, e eu era conhecida como mãe, como esposa, como filha, mas eu me olhava no espelho e falava, mas o que verdadeiramente eu gosto? Do que a Camila gosta, Eu preciso ter o autoconhecimento. Uhum. E aí foi desenvolvendo, por isso que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, é importante, nós somos imagens semelhantes de Deus e a essência precisa ser preservada, Lu. A essência, Deus criou cada um de nós com um propósito específico para aquilo que Ele nos chamou. Verdade. E nós precisamos florescer da nossa melhor maneira. Do nosso melhor, mas você só floresce quando você é de verdade. Quando não existem máscaras, porque hoje em dia está tudo querendo colocar dentro de caixinhas, de padrões. Uhum. E existe até um método dos arquétipos, e eu acho super válido, né? Que é do psicólogo do Jung. Ele é um cara super estudioso e é super válido. Mas se você não tomar cuidado, aquilo é te colocado dentro do... São os 12 heróis. Que é colocando dentro de uma caixinha. São os 12 heróis do Jung, que você vai, que é o personagem da mãe, do amante, do criador. Uhum. E aí você começa a fazer aquele teste. E aí você faz aquele teste. Quando você se vê, você vai ter 3 personalidades que são equivalentes a quem você é. Então, aquilo ali, eles vão montar uma estratégia e você vai ter que usar certos tipos de cores, você tem que saber o que você falar. Até um certo ponto, você tem que ter muita estratégia. Você vai usar aquilo como uma estratégia, mas até um certo ponto. Porque senão fica todo mundo muito limitado a caixinhas. Então, chega uma hora que você vai seguir aquilo, mas você não vai florescer, porque você deixou de ser você. Verdade. E uma coisa que eu acho importante, assim, nós somos os pais, nós estamos ali, né, momentaneamente, que na verdade a gente deve... A resposta é a Deus. Verdade. Então, antes dos nossos filhos eles terem um compromisso conosco, eu vi ontem uma pessoa pública, ela falou assim, que no aniversário de 15 anos dela, ela bebeu muito. E ela chegou pro pai e pediu desculpa pro pai biológico. Pai, me desculpa, eu bebi muito. E o pai respondeu assim, para mim não, você envergonhou o nome de Jesus. Então, você deve a obrigação e a resposta a ele. Peça perdão a ele. Porque existem princípios bíblicos, existem valores que quando você erra, você tem que pedir perdão a Deus. Mas Deus não é esse Deus de querer punir a gente. Acho que só o fato de você tocar no seu coração, nossa, passei do limite, extravasei, e você voltar, não, realmente eu vou tentar, que a luta é contra, né? É verdade. A gente tem que lutar contra a nossa carne o tempo todo, né? Então, realmente, nossos filhos, saberem que existe um Deus maior, que Ele é a imagem e semelhança desse Deus, e que Ele deve a obediência. E eu creio o seguinte, Deus quer sempre o nosso bem, né? Verdade. Ele não vai impor ou dar uma direção que não seja para o nosso bem. Então, a gente sabe que realmente se extrapolou ali,
pede perdão a Deus e bola para frente, né? É verdade, é verdade. E fala um pouquinho sobre o que é a imagem pessoal dos 3 pilares pra gente. A imagem pessoal é a maneira que você é percebido. É a maneira que você se expressa nas suas vestimentas. E a maneira que você é percebido pelo outro, pelo mundo, né? E ela é quebrada em 3 pilares. Certo. Que é a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança. Autoimagem, autoestima e a autoconfiança. Mas para você ter a autoconfiança e a autoestima, você tem que saber quem você é. Você tem que ter o autoconhecimento. E isso é um dos pilares, né, que quando é passado pela consultoria comigo, é um dos pilares que eu aplico nas minhas clientes. Primeiramente, é trazendo o autoconhecimento. Certo. 90% das mulheres hoje, se eu perguntar assim, qual é o seu biotipo? Qual é o tipo de corpo que você tem? 90% das mulheres não sabem. Então, elas não têm um autoconhecimento do seu próprio corpo. E quais são os tipos do biotipo? São assim? 5. Só para dar um... São 5? São 5 biotipos. Dá exemplo de 2 pra gente. Tem pessoas que chamam os biotipos com nomes de fruta, que eu não gosto. Eu gosto de chamar no nome... Técnico. Técnico, é isso. Então, tem o triângulo. Certo. O triângulo é quando os quadris, eles são maiores do que os ombros. Tem o triângulo invertido, que é os ombros maiores que o quadril. Tem o retângulo, tem o oval e tem o hourglass, que é o... Então, ou seja, dependendo do tipo do seu biotipo, né? Aí você tem a roupa adequada para... Existe porque não tem o certo e o errado. Existe trazendo uma harmonia, né? Tendo estratégia do que você veste. Então, não existe certo e errado. Não você existe. vê o que... Se você para ver a moda de hoje em dia, né? Eu não sei se você acompanha moda, mas está usando meia... Com você, eu tô aprendendo tudo com você. Como eu trabalho nesse ramo, esses dias a gente recebeu uma coleção na loja de meias brancas, meias vinhos, meia vermelha, que se usa com sapato de salto, meia grossa, né? E se você falasse isso há um tempo atrás, você ia falar assim, nossa, isso é completamente cafona. O color blocking, no caso, de você misturar certas cores, o vermelho com o rosa, o azul com o verde. Antigamente, nossa, ela tá totalmente... Era cafona. Cafona. Então, isso você usar hoje... com estratégia. Então, assim, não existe o certo ou errado. Certo. É você saber quem você é, o que te favorece. Tem certos tipos de peça que não favorece o seu biotipo. Entendi. Isso quer dizer, então, eu não posso nunca mais usar? Pode, com estratégia. E é esse o meu trabalho. Como eu vou dar um exemplo aqui, que eu atendi uma mulher que ela, desde novinha, ela treina. Ela treina. E ela tem os ombros largos. Quando eu fui fazer o atendimento com ela, eu não precisei nem medir o biotipo dela. Só em olhar eu já vi. Ela é um triângulo invertido. E pessoal que faz natação, geralmente fica. E tem pessoas que são a estrutura óssea mesmo. Ela tem os ossos, né? Os ombros mais largos. E quando eu fui atendê-la, eu falei para ela assim, nós precisamos saber qual a imagem que você quer passar. E eu expliquei qual era o biotipo dela. E ela falou, mas Camila, eu gosto de ter meus ombros largos. Então, a estratégia que eu ia passar para ela, de nós podermos trazer uma harmonia para não chamar tanta atenção os ombros, ela não quis. Então, por isso que é algo muito importante, a consultoria de imagem. De repente a pessoa não se acostumou ainda, né? E tem gente que gosta, tem gente que treina, que gosta de ter os ombros largos e não quer disfarçar. Isso também entra a questão da autoconfiança, né? De repente, para ela estar com o ombro de fora naquele momento, ela se sente mais à vontade. E a mesma coisa tem mulheres que têm o biotipo do triângulo, que tem os quadris mais largos. E a estratégia vamos trazer para cima, para a parte de cima, vamos fazer uma harmonia para que quando você olha, esteja tudo da mesma proporção. E ela falou assim, mas eu gosto do meu quadril do jeito que é. Então, você vai sentar com pessoas que às vezes você vai trazer uma certa estratégia que ela fala, não, eu gosto. Então, a importância do autoconhecimento. Então, por isso que você diz que não tem o errado, né? O certo e o errado. Não tem o certo e o errado. Como uma vez eu atendi uma cliente, ela estava bem acima do peso. Bem acima do peso. E ela falou, mas eu queria usar um crop top. E o nosso trabalho aqui é explicar para ela o que favorece e o que seria bom evitar. Entendi. E a pessoa decide como ela se sente melhor. E se ela falar para mim assim, não, mas eu quero usar esse crop top. Então, o meu trabalho é trazer uma estratégia que aquele crop top vai parecer elegante.
Legal. Que vai parecer uma imagem E tem técnicas para coerente. isso, né? Tem tipos de calça que você pode usar. Você vai usar a terceira peça. Então, tem certos tipos de caimento de calça que ela vai favorecer quando você usa um crop, que não vai ficar tão marcando. Então, a estratégia, a consultoria, ela vai te dar estratégias. Primeiramente, a gente vai trazer o autoconhecimento para você. E ali você vai se conhecer. Dentro da sua realidade, você vai aplicando. Você vai aplicando. Muito então, legal. a gente vai ali montar um plano estratégico para que a sua imagem seja coerente. Muito legal. E tem uma frase que todo mundo fala. A primeira impressão é a que fica, né? Por quê? Por que isso importa? Você acha, Lu, que é a primeira impressão que fica? Olha... Vou jogar a bola para ela. Gente, eu acho. Eu acho que eu faço alguns cursos de Customer Service, né? De atendimento a cliente. Eu dou palestra, dou treinamento sobre atendimento a clientes e fala que, por exemplo, a pessoa que está no atendimento a cliente pela primeira vez, a primeira impressão do tom de voz, ela conta muito. Então, eu acredito que isso vale não só para a imagem, mas também para o seu tom de voz. Você trabalha com o público, você vai atender. Alô? Parecendo que você, mensagem de fundo, que você está fazendo outro barulho, que você não está dando atenção, eu acho que ali você pode perder o seu cliente. Eu acho que para a imagem não é diferente, não. A sua imagem ela é percebida. 58% é da maneira que você se veste. E 33% no seu tom de voz. Quantos por cento? 33%. 33% do tom de voz. Então, e 7% é alguma outra coisa eu trago para você depois. Mas 33% do seu tom de voz. E 58% da maneira que você se apresenta na sua vestimenta. Foi comprovado que não leva mais de 7 segundos. E agora tem um estudo que saiu que não mais de 5 para a pessoa julgar a sua aparência. Nós, seres humanos, nós somos visuais. Não adianta a pessoa dizer para você assim, mas eu não julgo. Nós julgamos. É o ser humano em si. É o visual, né? Nós somos visuais. E tudo instinto, seria isso? Seria o nosso instinto. Tudo que a gente vê, a gente vai fazer um julgamento ali. E não leva mais de 7 segundos. Uau! Você vê hoje em dia o Instagram, né? Se a pessoa começou ali, falou alguma coisa, a pessoa já vai trocando. Se você clicar numa página no Instagram de uma pessoa ali, a pessoa tiver... Você vai ter 7 segundos ali para você julgar. Mal aparentada e falando de qualquer maneira, você ou não vai nem nem continuar. Ou o que você faz, não for claro, né? O pessoal fala isso da comunicação clara. Comunicação verbal. A sua imagem, ela é uma comunicação não verbal. E eu falo muito, é o meu nicho, né? Para empresários, empreendedores, você pode usar, é o seu cartão de visita. A sua imagem é seu cartão de visita. Ela é uma imagem não verbal. Certo. Quer dizer que você não precisa falar nada. Para onde você passa, você está fazendo a propaganda de você ou do seu negócio. E eu sempre falo que atrás de todo CNPJ existe um CPF. Exato. Então, você está ali representando a sua empresa. Então, aonde você vai, se você se apresentar de qualquer forma, já te julgaram ali em 7 segundos. E ali você tem o poder de abrir portas ou fechar portas. A sua credibilidade ali, infelizmente, eu vejo pessoas assim, mas não é justo isso, não é justo. Mas, infelizmente, imagens versus valores. A sua imagem chega primeiro. Chega primeiro. E é o que você sempre fala, do joelho no chão, livro na mão. É importantíssimo o livro na mão. Eu acho que sem estudo seria uma máscara, né? Você coloca uma máscara, uma hora ela não vai... Você tem que ter conteúdo, né? Você tem que ter algo para continuar. Eu falo que a sua imagem ela tem o poder de abrir portas e te colocar em grandes mesas. Certo. Mas não te garante o lugar lá. Se você não tiver o livro na mão e você não tiver uma base... Uma conduta, né? Você não permanece, porque você vai sentar numa mesa altamente bem vestido, sem o que apresentar. Sem o que apresentar. Mas isso abre uma porta ou fecha. Eu gerencio um grupo, né? Então, quando você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que a gente vê visualmente o interview. A gente vai fazer o interview, a gente vê o resume. Você vê o currículo da pessoa. A gente vai ver o currículo. Quando eu olho o currículo ali, eu já julguei aquela pessoa ali. Quando a pessoa entra por dentro da minha porta, eu já liberei várias pessoas, porque ela tinha um currículo bom, mas ela não apresentava uma credibilidade que estava naquele currículo ali. Exato. E aí me fez questionar, com tanto conhecimento, a pessoa não cuida da sua própria imagem. Ela vai representar a minha marca ali fora. E será que ela vai cuidar da minha marca também? Se ela não cuida nem dela? E se a minha marca tem um nome e eu prezo por ela,
Eu quero pessoas bem apresentáveis ali. Verdade. E eu não estou falando de marca. Não estou dizendo que você tem que usar roupas caras ou coisas de marca para ser bem apresentável. Isso me lembra, Camila, o que você está falando. Há uns anos atrás, eu estava numa entrevista de emprego e a responsável lá pelos recursos humanos, foi até no Brasil isso. Ela falou que tinha um rapaz que falou, poxa, eu nunca consigo trabalho, já participei de mais de 20 entrevistas de emprego e eu não consigo. Aí ela pegou, ela realmente viu que ele estava precisando de uma direção, ela chamou, me espera até o final. Aí virou para ele e falou, olha, o problema é que você não está se apresentando, a sua blusa está suja. Ela orientou, achei muito legal da parte dela. Ela falou, olha, eu vou te dar mais uma chance. Você vai para casa, daqui a 2 dias você volta. É igual você falou, você não precisa, às vezes, estar com uma roupa cara, né? Mas você tem que estar, pelo menos, com a sua roupa passada, com a sua roupa limpa, né? Passando uma boa imagem ali, bem ou mal, ninguém vai querer contratar ninguém que não está ali com uma imagem limpa. Eu achei, isso eu nunca mais esqueci. Nunca mais Principalmente se eu estou contratando para o meu grupo e eu tenho pessoas que estão me representando ali. Quando a pessoa entra e que vê uma pessoa descabelada, né, com uma aparência não profissional, Exato. automaticamente ela está representando a minha marca. Eu digo até um exemplo para você dos documentos, né? Como ela faz financiamento de casa. Exato. Se você manda os documentos para o banco de qualquer maneira, ninguém vai querer saber que aquela identidade ali, né? Que a sua, vão te questionar. Drive License vai falar, ué, isso aqui está querendo esconder algum número? Ninguém vai pensar. Então, por isso tem que realmente a exigência da apresentação até em documentações, né? Porque isso mostra quem você é. Exato. Então, se você não é capaz de cuidar da sua imagem, você vai cuidar do meu negócio? Exato. É o exemplo que eu sempre falo. Um contador vai se apresentar lidando com finanças. Eu amo a história do Trump. Do Trump, é excelente. Aquela história. Conta pra gente, Camila. O Trump, ele... Daquele funcionário? Ele escreveu um livro, né? Quem puder ler, né? How to Become a Millionaire. Né? E eu li esse livro, ele me tocou muito. E ele fala da experiência que ele teve sobre o poder da imagem. E ele diz que ele chegando, antes dele ser presidente, ele transitava de boa ali no Trump Tower, né? E quando ele se aproximou da entrada do Trump Tower, aquele engarrafamento de Nova York, e o motorista parou quase em frente do prédio. E quando ele olhou para dentro, ele viu um homem que chamou muita atenção dele. Primeiramente, a postura daquele homem. Ele disse que, quando ele olhou, a postura daquele homem era irrepreensível. E como o carro ficou parado por um tempo, ele ficou ali olhando. Quando ele parou para reparar bem, ele falou que a postura dele... era impecável, né? Impecável. E ele falou assim, o terno dele parecia de um corte italiano. Uau! E aquilo incomodou. Porque ele conhece boas coisas, né? E imagina o Trump, do jeito... Para aquele homem chamar a atenção dele ali, o Trump, ele dá uma impressão de uma superioridade, né? E para ele falar o terno, isso... né? Ele é imponente. Para ele falar isso, eu falei, esse homem deve ter feito algo diferente. E aquilo me chamou tanta atenção, Lu. E ele falou pro motorista dele assim, dá mais uma volta. Em volta do prédio, Do prédio. Né? E aí ele falou, mas a gente vai pegar outro garrafamento, dá mais uma volta no prédio. O motorista deu. Quando ele chegou perto, que ele viu de novo, ele disse que ele reparou. Ele falou pro motorista assim, eu vou descer aqui na porta principal. Aí o motorista, mas como? Vou te levar lá no seu estacionamento. Não, pode parar aqui que eu vou descer. Ele disse que ele fez questão de entrar pela porta da frente para ele poder reparar a vestimenta do porteiro. E ele falou que a vestimenta daquele porteiro estava tão impecável que o sapato dele brilhava mais que a luz do sol. Uau! E quando ele olhou aquilo, ele disse que deu assim, uma agonia dentro dele e aquilo ali incomodava ele. E ele olhou para aquele escuro, ele disse que ele conta que é um negro de quase 2 metros de alto, altura, né? Chamou atenção, né? Postura, a roupa, tamanho, postura, tudo. Ele falou assim, como que esse porteiro pode estar vestido assim? E ele disse que ele subiu... Ficou intrigado, na verdade, Ele subiu né? pro office dele, na mesma semana ele falou pro motorista, para na frente do prédio, porque eu vou entrar e eu quero ver. Quer ver pessoalmente, pessoalmente, assim, de novamente. Às vezes eu peguei ele num dia diferente. Vai ver que era só aquele dia, ele foi para uma festa, resolveu se arrumar. Vamos ver se ele estava... Vamos ver se ele continua, né? A mesma coisa. Impecável. Que na hora que ele entrou, a postura daquele porteiro estava irrepreensível. A vestimenta, ele disse que aquele terno tinha que ser um corte italiano. E ele, como que ele conseguiu comprar isso? E ele se questionando. E um dia... A secretária dele chegou para ele e falou, olha, estou me mudando, né? Deu a resignation letter dela, disse que ela estava mudando de estado para acompanhar o marido, que ela não podia mais ficar trabalhando para ele.
E ele, naquela coisa, ele falou pro assessor dele assim, eu preciso arrumar alguém agora, uma secretária, para poder Claro. entrar no lugar, uma pessoa para entrar. E eles ficaram pensando, manda resumir daqui. E ele falou, mas eu preciso de alguém para ontem. Eu não posso ficar, ela tem 2 semanas para treinar alguém. E dessa correria, ele falou pro assessor dele, chama o porteiro. Aí o assessor dele falou, o quê? Chama o porteiro. Chamar o porteiro? A gente está fazendo uma entrevista para ser seu secretário. E ele queria E você quer que eu chame o porteiro? Chama o porteiro. Olha só. A maneira que aquele porteiro estava vestido abriu uma porta para ele. Muito que bom. ele já devia estar vestido intencionalmente para o que ele queria. Ele sabia onde ele estava trabalhando, né? Ele sabia aonde ele quer chegar. E é o que eu falo sempre no dia de hoje. Às vezes a gente está numa situação da nossa vida que não é o que a gente quer para nós ou o que Deus tem para gente. Mas se você sabe quem você é e aonde você quer chegar, você vai se vestir para aquilo. Se vestir para aquilo. E eu costumo dizer, vista-se todos os dias para a vida que você quer ter, para onde você quer chegar, mesmo que você ainda não esteja lá. Se você esteja preparado, Porque né? se você está estudando para aquilo, você trabalha para aquilo, é questão de tempo. Uma hora a coisa vai acontecer. Eu falo sempre que você nunca sabe quem Deus vai colocar no teu caminho aquele dia. Deus pode colocar uma pessoa no teu caminho que tem a chave da porta que você precisa. Você está precisando abrir. E então esteja pronto. Se você não tiver vestido, passando uma credibilidade, aquela oportunidade pode passar. Então, às vezes, a gente ora e fala, eu estou estudando, estou trabalhando, eu quero uma oportunidade. Às vezes, você vai encontrar uma pessoa no mercado que tem a chave da porta que você precisa. Verdade. E você, às vezes, está de qualquer maneira, com os cabelos. Nós mulheres, né? Às vezes, vou para o mercado correndo, faz uma coisa, vai de qualquer maneira. Verdade. E é o que eu me deparo com, às vezes, e eu entendo, eu sou mãe de 4. A gente vê aqui a correria das mulheres aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem que arrumar casa, tem que fazer tudo, cozinhar, tem que trabalhar. E a última coisa que muitas das vezes a gente pensa é cuidar de nós. Verdade. Mas nós precisamos resgatar esse amor próprio, porque quando você deixa de se cuidar, você deixa de se amar, você perde a sua identidade. E se você não se ama, as pessoas que estão à sua volta também não vão te respeitar e não vão te amar. Não vão te dar o respeito. Verdade. Então, a gente não gera aquela credibilidade. Então, a importância de você se vestir igual esse porteiro, ele já sabia onde ele queria chegar. Então, ele vestiu de acordo. Ele já se vestia ali como se ele fosse assessor ou secretário de Trump. Exato. O corte do terno dele italiano, às vezes não era nem uma roupa de marca. E eu falo sempre, a roupa de marca não determina. Eu já vi pessoas dos pés à cabeça com roupas de marca e continua sendo deselegante. Porque não está de acordo. A elegância é muito além de marca. Você pode comprar uma roupa com um preço super acessível. Certo. E tá super elegante. E você vê uma pessoa, às vezes, com uma roupa da Chanel dos pés à cabeça totalmente deselegante. A elegância é muito além de vestimenta. É a maneira que você fala, a maneira que você trata o próximo, a maneira que você se comporta. É um conjunto de coisas, né, Camila? É um conjunto. Mas como você pode usar a sua imagem a seu favor, é uma imagem não verbal, é onde você vai passar, as pessoas vão fazer um scan de você. Eu vou entrar no lugar, a pessoa vai ter uma primeira impressão minha. Ou essa menina é altamente antipática, ou ela é altamente simpática. A questão da primeira impressão, né? A primeira impressão, ela fica. Mas não é justo a primeira impressão. Você não sabe se você vai ter oportunidade de causar a segunda impressão. Eu faço entrevistas das pessoas quando vêm pedir trabalho. As pessoas, às vezes, vêm de qualquer maneira. Vêm com a barriga de fora, vêm com decotes. E aí eu falo assim, ela vai estar representando a minha marca. É assim que ela vai se vestir? Então, pode ser que não se vista assim no dia a dia, mas a primeira impressão ficou. Foi o que ficou. E não teve a segunda. E aí, se tem 10 currículos, você vai pegar o currículo que tá mais completou. Apresentável. Que está mais apresentável, que tem um currículo bom. Então, infelizmente, nós, seres humanos, somos visuais e a gente julga as pessoas pelo que a gente vê. Tanto quando você vai pegar um hotel, você vai de férias. Você vai pegar um hotel, a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai ver as fotos. Você vai lá no... Verdade. Se aquela foto ali você achou bonita, você vai clicar em cima. Depois você vai ver os reviews. Verdade. Você não vai ver os reviews do hotel antes de você ver primeiro a foto. vai querer olhar. Eu faço direto, né? Eu sou totalmente visual também. Você vai procurar reviews primeiro? Não, porque o reviews pode ser maravilhoso, mas as fotos chegam a dar medo. Nem vou. Nem vou. Mas se aquela foto é linda, você vai clicar em cima. Nossa, que hotel lindo. Aí você começa a ver as fotos. Aquilo ali já te fisgou. Já. Aí você vai ver os reviews. E muitas das vezes os reviews estão assim, não é tão legal como tá as fotos. Aí você vai levar em consideração. Mas primeiro a foto que fez você clicar ali. Então, dentro de 50 hotéis que você está procurando, a foto mais bonita vai te chamar a atenção. Vai chamar a atenção. E aí você vai ver os reviews. Então, infelizmente, é imagem versus valores. E
Excelente, Camila. Então, isso aí seria qual a importância, assim, do autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer? Qual é essa importância? O autoconhecimento foi o que eu falei antes, né? Que ao longo dos anos é aplicado crenças e valores em nós, né? E a gente perde muitas das vezes a nossa identidade como mulher. Às vezes, as regras seguidas, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele vai trazer para você a autoconfiança. Uhum. E é o que eu sempre falo nas minhas palestras, que são os 4 pilares que eu falei mais cedo, né? Que o autoconhecimento, ele vai trazer o amor próprio. Porque não tem como você amar algo que você não conhece. Certo. E quando você ama, você cuida. Então, o autoconhecimento, os 4 A's. O autoconhecimento, ele traz o amor próprio. Que ele traz o autocuidado, que traz autoridade. Então, qual a importância do autoconhecimento? Ele vai gerar autoridade, ele vai gerar amor próprio e ele vai gerar autocuidado. Então, quando você sabe quem você é, não importa o que as pessoas vão falar, não importa as circunstâncias, você vai estar ali vestido para aquilo, porque você sabe que aquele te prometeu é fiel para cumprir, você sabe o seu valor, você sabe o que você está dando ali. Bom, eu estou estudando dia e noite, eu estou nesse trabalho hoje. Eu sei onde eu quero chegar. Eu estou nesse trabalho hoje, mas eu sei que é um trabalho provisório, não é isso que eu quero para mim, mas eu vou me vestir hoje como se eu já estivesse aqui. Exato. Porque até o seu patrão, na maneira que ele te olhar ali, nossa, ela está passando uma credibilidade muito além daquele cargo. Será que eu não vou dar uma promoção para essa pessoa? Uma promoção. Exato. Então, a vida que você está tendo hoje não determina quem você é. O que você está passando hoje não determina o que Deus tem para você. Então, quando você tem um autoconhecimento de quem você é, no seu corpo físico, na maneira de você se vestir, você vai gerar uma estratégia para você gerar uma autoridade. Então, Maravilha. é importantíssimo você, quando tem um amor próprio. Eu sempre falo, você se olha no espelho e você fala assim, você está se achando. Você olha, você chega chegando nos lugares. Verdade. Você chega assim, você pode estar com uma roupa super acessível, você mesmo fez seu cabelo, você não gastou horrores. E você está feliz você ali, tá né? Feliz, sentindo bem com você sabe, mesmo. Exato, você sabe quem você é. Então, o autoconhecimento, ele traz essa autoestima. E o que é autoestima? Estima significa valor. Alto valor. Alto valor. Ou baixo valor. Exato. O autoconhecimento, ele vai trazer a sua autoestima. Mas você precisa, muitas vezes, ser trabalhada, né? De dentro para fora. Então, você precisa passar para aquele funil e ter o autoconhecimento do que te favorece. Tem coisas... E são os pequenos hábitos também, né? É o que eu sempre falo, né? Você ser da noite pro dia essa mudança. Você vai fazendo devagarzinho. E eu volto lá de novo, já que a gente está falando muito de identidade, eu volto lá em Gênesis mesmo. Nós somos a imagem... Ninguém gosta de você. Deus me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Ele me fez a imagem e semelhança dele. Não importa o que A, o B, o C, o D, não vai mudar se eu estou bem vestida ou mal vestida. Mas a gente está falando isso aqui tudo, gente, pela questão empresarial, né? Porque enquanto a gente está aqui, nós somos corpo, mente, né? E o espírito. Então, nós temos que cuidar desses 3. Não adianta eu cuidar só de um lado e não cuidar do outro. Nós estamos aqui, então a gente quer crescer... A gente quer crescer como funcionário, ou você abrir seu próprio negócio. E a base é essa aí. É você se conhecer, é você se cuidar, né? Para você poder chegar aonde você quer chegar. Eu atendo muitas mulheres e você tem passado esse processo comigo, né? Que são empreendedoras, que têm um baita de um produto na mão, mas que ela não consegue vingar na área. Exato. E ela fala, mas eu tenho um estudo, eu tenho um produto, o que falta? O autoconhecimento e usar a sua imagem a seu favor. Você passar uma credibilidade. Porque você chega para a pessoa e fala, sou contadora. Aí você chega lá, toda bagunçada, com uma aparência... Ninguém vai querer dar os documentos. Eu vou ficar com medo de dar meus documentos para aquela pessoa. Não, eu vou dar minhas finanças para você, você não cuida nem de você. Exatamente. E você vai cuidar do meu dinheiro? Eu vou pensar 10 vezes. Exatamente, é isso aí. Camila, maravilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras, até para os homens também, né? Porque esse programa aqui, todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer se desenvolver, mas fica à vontade. Você quer deixar alguma mensagem para ficar registrado aí essas suas dicas? Eu quero deixar uma mensagem que aonde você está hoje, ou o que fizeram com você, ou o que você passou, tem passado, não determina quem você é. O que Deus tem para você, né? Você precisa resgatar a sua identidade, descobrir o seu valor e o seu propósito. E florescer naquilo que Deus te chamou.
da maneira que você é, do jeito que você é. E não deixe as circunstâncias, né, Lu, de hoje, Verdade. O que você está passando hoje é te parar. Porque Deus tem mais para nós, né? Muito Então, mais. Muito mais. onde nós estamos hoje é um lugar passageiro, não é o que Deus tem. Então, invista na sua imagem, em você, para que você possa chegar onde Deus quer, na sua melhor versão. Lindo, verdade. A gente está aqui, é temporário, nossa Verdade. passagem aqui na Terra. Deus já prometeu lá em cima para a gente a eternidade, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos procurar viver da melhor forma possível. Da forma mais intensa, mais né? intensa, mais agradável, mais leve, né? E cuidar do nosso maior patrimônio, que somos nós mesmos. É verdade. Né? Camila, você quer deixar um telefone, seu Instagram? Deixa seu Instagram para gente. Meu Instagram é Camila, com 2 L's, .ineco, dois N's, CCO. Maravilha. Obrigada, Camila. Obrigada, Lu. Foi um prazer estar aqui. Prazer estar com você também.